Olá! Sabe, instituições de memória no mundo todo fizeram um trabalho incrível digitalizando milhões de documentos. É um verdadeiro tesouro de informações. Mas existe um problema. A maior parte desse tesouro está trancada no que a gente chama de cemitérios digitais, basicamente inacessível. E se a gente pudesse transformar todo esse caos em conhecimento vivo conectado? Bom, hoje vamos descobrir uma solução que faz exatamente isso. Pois é, e aí que mora o paradoxo. Essa citação resume tudo. Digitalizamos uma quantidade enorme de material, mas na prática não conseguimos encontrar nada. É o que o pessoal da área chama de dados escuros. São arquivos que só ocupam espaço, custam dinheiro para armazenar, mas não geram nenhum conhecimento. É como ter uma biblioteca inteira, sabe? Mas com os livros todos sem índice. Então, a nossa missão aqui é essa. Como é que a gente pode, de fato, acender a luz nesses arquivos esquecidos e começar a conectar as histórias que eles guardam? A resposta, veja bem, não é só sobre organizar arquivos, é sobre construir uma verdadeira teia de conhecimento. Para entender como, vamos ver primeiro qual é o nosso ponto de chegada. Ok, para resolver esse problema, primeiro a gente precisa saber onde quer chegar. E o destino final não é só uma pasta cheia de arquivos com nomes bonitinhos. É uma rede de conhecimento, uma teia inteligente onde a verdadeira mágica está nas conexões entre as informações. E essa teia de conhecimento é construída em cima de uma ideia chamada web semântica. Pense da seguinte forma: em vez de uma internet de páginas, é uma internet de ideias. Nela, um software não lê apenas palavras soltas. Ele consegue entender, por exemplo, que a pessoa Machado de Assis, citada num jornal antigo, é a mesma pessoa que escreveu Dom Casmurro. E aí ele conecta esses dois mundos automaticamente. E a plataforma que ajuda a tornar essa visão uma realidade se chama OmecaS. Ela foi criada exatamente para isso, para a gente conseguir construir exposições digitais onde tudo está conectado, não apenas guardado em gavetas separadas. Certo, então já temos o nosso destino, mas como é que a gente chega lá com milhões de documentos para processar? É aqui que a coisa começa a ficar interessante. Se o OmegaS é o destino, a gente precisa de um veículo bem potente para nos levar até lá, um que consiga navegar pelo caos que são esses arquivos digitais todos desorganizados. E esse veículo é o sistema Vidia. Pense nele como um assistente de pesquisa incansável, sabe? Ele faz todo aquele trabalho pesado, repetitivo, de ler, entender, etiquetar milhares de documentos, liberando os especialistas, os arquivistas, para fazer o que eles fazem de melhor, interpretar os dados, conectar as ideias e contar as histórias. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é que um simples PDF se transforma numa peça de conhecimento todo conectado? A jornada de um documento dentro do Vidia acontece em 4 etapas principais. Pense nisso como se fosse uma linha de montagem inteligente. Primeiro, o sistema checa se cada documento é único para não ter nada repetido. Depois, ele lê e dá uma limpada no texto. Aí, a inteligência artificial entra em cena para extrair os dados mais importantes. E, por fim, tudo isso é publicado de um jeito super organizado lá no repositório. E logo de cara, a primeira etapa já ataca um problema gigante: a duplicidade de arquivos. O Vidia cria uma espécie de impressão digital única para cada arquivo, com base no seu conteúdo. Isso significa que, mesmo que o arquivo tenha um nome diferente, o sistema sabe que é o mesmo documento. Isso mantém um acervo sempre limpo e organizado. Só que aí, a gente esbarra num desafio e tanto. Esses modelos de linguagem, por natureza, são, digamos, criativos. Eles podem adicionar frases tipo, claro, aqui está sua análise, ou formatar datas de jeitos totalmente diferentes. Para um sistema de arquivo que precisa de precisão absoluta, isso seria um desastre. A solução para isso é talvez a inovação mais genial do Vidia, a tal da camisa de força digital. Em vez de simplesmente pedir os dados para a IA e torcer pelo melhor, o sistema cria uma espécie de formulário extremamente rígido que a IA é obrigada a preencher. Ela não tem outra escolha a não ser colocar as informações nos campos certos, do jeito certo. Isso garante uma resposta perfeita e estruturada todas as vezes. Basicamente, a gente doma a criatividade da IA para um trabalho de alta precisão. E o que isso significa na prática? Bom, significa ganhos de produtividade absurdos. Essa automação toda permite que uma instituição pequena, por exemplo, consiga processar um acervo gigantesco de jornais digitalizados usando um computador de mesa comum, algo que até pouco tempo atrás seria impensável. Mas a verdadeira mágica do sistema vai muito além de catalogar um arquivo de cada vez. Agora a gente vai ver como o Vidia consegue transformar um único documento numa exposição digital completa. Porque, vamos pensar, um jornal não é uma coisa só, né? Ele é um ecossistema de informações.
Descrever só o básico, tipo Jornal do dia 1 de janeiro de 1920, é perder toda a riqueza que está escondida ali dentro, em cada página. E olha só a diferença que isso faz. De um lado a gente tem o arquivo estático, um bloco único de informação. Do outro lado o que a gente tem é uma exposição digital. Cada notícia, cada anúncio, cada foto vira um item independente que pode ser pesquisado, mas que ainda sabe que faz parte daquela edição específica do jornal. E a cola digital que une tudo isso é um conceito até que simples, mas muito poderoso. A relação de é parte de. A IA é treinada para não só extrair o conteúdo de uma notícia, mas para criar automaticamente uma etiqueta que diz: ei, esse artigo aqui é parte desta edição do jornal. Essa conexão, que usa um padrão chamado DC Terms, é part of, que transforma uma lista de arquivos numa rede de conhecimento de verdade. No fim das contas, o resultado é que o sistema não está só catalogando coisas. Ele está construindo ativamente as relações que transformam dados brutos em conhecimento que a gente pode navegar e explorar. Certo, então vamos juntar as peças aqui. Depois de toda essa jornada, o que essa abordagem realmente consegue fazer? Quais são os pontos principais? Resumindo, o Vidia pega aqueles cemitérios digitais e os transforma em arquivos vivos, pulsantes. Ele faz a IA ser confiável para o trabalho de arquivo, graças à camisa de força digital. Aumenta a produtividade de uma forma impressionante. E o mais importante de tudo, ele não apenas armazena arquivos, ele constrói conhecimento estruturado e conectado. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, né? Se essa tecnologia pode transformar uma única edição de jornal em uma exposição interativa, imagine só o que mais está esperando para ser descoberto nas imensas coleções digitais das nossas instituições de memória. A resposta para essa pergunta pode, de verdade, redefinir a nossa forma de interagir com o passado.